Olá, eu sou Luiz Oliveira, estou dando sequência à nossa série de pensamentos sobre o pensamento, a Kabbalah e a organização do mundo interior. Quando uma bola de neve rola pela montanha, ela pode formar uma avalanche. Uma semente minúscula pode gerar uma árvore imensa. Da mesma forma, um pensamento pode produzir uma modificação para o resto das nossas vidas. Então não é importante pensar sobre o que é isso, o próprio pensamento? Na nossa literatura, Machado de Assis demonstra isso com a obstinação, a teimosia do alienista e as suas definições sobre saúde. Também no romance Quincas Borba, quando ele fala da má interpretação do personagem central sobre a frase "ao vencedor as batatas". E o Dom Casmurro, que é definido como alguém de índole casmurra, enfim, de hábitos reclusos e calados. As opiniões e carinhas que nós trocamos na internet não expressam nosso pensamento. Na verdade, na maior parte do tempo, no nosso quartinho apertado ou curvados sobre o celular, nós estamos tão reclusos e calados como Dom Casmurro do Machado de Assis. O fato é que nós não podemos parar de pensar, nem que decidamos parar de pensar, a mente continua funcionando. Hoje, pensar sobre o pensamento, ponderar o que é isso, o pensamento, se tornou mais urgente do que nunca, porque afinal nós vivemos no tal mundo líquido apontado por Bauman. E o único ser pensante que nós conhecemos até hoje é o ser humano. A nossa definição de pensar e de ser humano vem de Descartes: penso, logo existo. E qual é a relação entre pensar e existir? A palavra existir tem uma bonita história. O radical sta em indo-europeu significa permanecer de pé. Mais tarde, em latim, stare, que significa a mesma coisa. Em inglês do século XVII, exist significa externar-se, algo que se põe para fora de si mesmo. Vejam que é o mesmo radical, sta. Em francês também, do século XVII, exister. Vejam que ao radical sist se acrescentou um prefixo ex, que é para fora, fora de. Então, sta, stare, estar fora de si mesmo. Dividir-se em dois, alcançar o exterior. Existir é pensar, e pensar é alcançar o exterior. Essa palavra também sugere pôr-se para fora de si mesmo e observar a si mesmo. Nós somos influenciados por milhões de mensagens por dia que nos chegam através das redes sociais, da televisão, das propagandas, e com isso nós estamos pensando, nós estamos atingindo o exterior e sendo atingidos por essas ondas do exterior. Mas qual é a finalidade de pensar? Pensar tem alguma finalidade? Em outras palavras, para que nós estamos exercendo essa atividade de pensar? Para que nós estamos existindo? Porque penso, logo existo. Vamos examinar uma cena curta e muito bonita de um filme do Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta. Nesse filme, ele salvou uma moça que tentou se matar, levou para o apartamento dele, ele já é um senhor de cabelos brancos, a moça está deitada na cama e ele ao lado pergunta por que ela fez isso. E ela diz que fez, que tentou se matar porque a vida não tem sentido. Para que você quer um sentido? A vida é um desejo, não uma razão. O desejo é a base de toda a vida. Faz com que uma rosa seja uma rosa e cresça assim, que uma pedra seja inerte e fique assim. Mas afinal, o que é que move a nossa vida? É o pensamento ou o desejo? O fato é que nós não podemos parar de pensar, nem parar de desejar. Não importa, a gente não consegue decidir sobre isso. O pensamento pode ser treinado para realizar desejos. E os desejos podem ser treinados para melhorar o pensamento? Os cabalistas antigos disseram que o coração manda na cabeça, mas a cabeça não manda no coração. Os desejos mandam no pensamento, mas os pensamentos não conseguem disciplinar os desejos. A maioria da humanidade vive num estado de desejos abaixo da razão, de pensamentos abaixo da razão. Nós somos quase todos nós humanos determinados pela religião, pela ideologia, por aquilo que foi sobreposto à nossa vontade.
pelas propagandas, as propagandas nos fazem desejar um determinado aspirador de pó ou votar num determinado candidato, não importa, são propagandas que são sobrepostas aos nossos desejos. Uma parcela menor da humanidade age conforme a razão e procura aquilo que atende melhor aos seus interesses. Deseja algo que tenha uma recompensa prevista no futuro. Essa recompensa precisa ser conhecida, um prazer que se conheça, ou o alívio de uma dor que se conheça. Nós já vimos que as civilizações mais antigas do mundo deixaram guias para a espiritualidade. Os chineses compuseram o I Ching, Buda não escreveu nada, mas os seus discípulos escreveram os cânones, os indianos escreveram o Mahabharata, acho que é assim que pronuncia, e a nossa civilização judaico-cristã tem um livro antigo que é a Bíblia, ou em hebraico a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, dos quais os outros decorrem. Nesses primeiros livros estariam os princípios daquilo que nós entendemos como espiritualidade. Todos esses livros tratam de um desejo acima, além da razão, além do próprio interesse imediato. É assim que nós imaginamos os nossos heróis, pessoas capazes de agir acima e além do próprio interesse. Esses heróis são símbolos profundos na nossa mentalidade. E eles simbolizam uma existência plena. Mas então, se o desejo acima da razão é aquilo que os livros descrevem como espiritual e é aquilo que anima os nossos heróis, qual é a recompensa pela espiritualidade? O nosso pensamento consegue atingir isso? Vamos voltar ao símbolo do nosso livro guia da espiritualidade judaico-cristã ocidental. O que aconteceu mesmo naquele início? Um grupo de pessoas escapou da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho, chegou ao deserto. Tudo isso, para a Kabbalah, são símbolos, não são historinhas para contar para as crianças. São símbolos da nossa aventura espiritual. Eles saíram da escravidão do Egito. Mas que escravidão é essa se a própria Torá diz que eles tinham as terras mais férteis, que José ganhou como recompensa do faraó? Se eles viviam nas terras mais férteis, numa situação confortável no Egito, por que eles consideraram aquilo uma escravidão e por que precisaram fugir? E depois de fugir, eles atravessaram um mar que simboliza o mar de desejos, que se abriu para que eles caminhassem no meio deles e chegassem ao outro lado, que era um deserto. Que recompensa eles receberam nesse deserto? Ao contrário, eles reclamavam porque não tinham mais a carne e o pão que tinham no Egito. Eles se apavoraram diante daquilo que eles não conheciam. E a recompensa foi uma lei, a lei espiritual, e para receber essa lei eles fizeram um pacto aos pés do Monte Sinai, o pacto de responsabilidade mútua. Eles se tornaram responsáveis uns pelos outros, em outras palavras, eles se tornaram altruístas, eles precisaram pensar como heróis. Cada um daquela multidão precisou se preocupar com os outros, além de si mesmo, e isso é conhecido na nossa mitologia como a lei espiritual. Quando nós pensamos na nossa própria felicidade, nós costumamos esquecer essa lei espiritual do altruísmo, da responsabilidade uns pelos outros. Nós deixamos de lado justamente aquilo que nos faria existir como heróis, aquilo que nos faria existir com uma vida plena. Mas, quando nós pensamos de forma egoísta, nós destruímos o mundo. Quando nós pensamos de forma altruísta, nós estamos ajudando a construir um mundo melhor. A Kabbalah define esse mundo espiritual como o mundo vindouro, o próximo mundo, o mundo superior, aquele que nós estamos destinados a alcançar se nós nos conformarmos com a lei espiritual do altruísmo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, por favor inscreva-se no nosso canal, não esqueça de dar like embaixo, espalhe para os amigos e se precisar de mais informações sobre as nossas atividades, escreva para o e-mail que está aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vez.